Gente, eu publiquei um artigo, eu tô muito feliz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa, autista nível 1 de suporte, que finalmente publicou um artigo. Gostaria de conversar sobre aqui com vocês, mas não necessariamente sobre esse artigo. Talvez eu fale um pouco sobre aqui no decorrer deste vídeo, mas eu queria falar mesmo sobre a experiência de escrita e de leitura pra mim. É o seguinte, desde a infância eu sempre fui muito fã de leitura e de escrita. E aí o que aconteceu, gente? Quando chegou a pandemia, eu simplesmente deixei de lado o hábito da leitura e da escrita. Hábitos estes que foram cruciais nesse período pandêmico bastante difícil. Mas eu, por conta da ansiedade, por conta de toda a desregulação da minha rotina, porque eu estava estudando, enfim, simplesmente deixei de lado. Eu não tinha mais vontade de ler, de escrever como antes, e ao mesmo tempo eu me sentia muito culpada por isso. Quando eu pegava um livro, eu me sentia extremamente desanimada para poder desbravar mesmo aquele livro, sabe? E era uma sensação desconhecida para mim. Eu simplesmente não sabia lidar. Em relação à escrita, isso me prejudicou bastante porque eu tive muito bloqueio criativo. Então, quando as aulas voltaram, dessa vez de forma remota, né, por conta do isolamento social necessário, eu estava enfrentando, assim, desafios terríveis para escrever. E eu me sentia muito mal porque eram desafios que eu não enfrentava antes. Aí eu fiz vários exercícios, inclusive o de escrever e só depois fazer a releitura para poder corrigir. E foi muito difícil porque eu escrevi uma frase e já queria mudar essa frase e achava que a frase já estava ruim. Enfim, foi um caos. Só que desde quando eu entrei na universidade, nasceu em mim o desejo de publicar um artigo, especialmente no jornal em que eu fui bolsista. E aí, gente, eu peguei uma disciplina em alguns semestres passados. Meu Deus, eu já terminei a graduação, mas ainda assim, é possível falar alguns semestres passados. Que eu tive a oportunidade de fazer uma atividade que eu achei que eu não iria conseguir, mas que me rendeu um bom fruto, ou seja, um bom texto para poder tentar a publicação. E nesse texto eu tive o prazer de trabalhar com coisas que eu amo, como a filosofia. E, gente, pra mim foi tão gratificante também encerrar o ciclo da minha graduação publicando esse artigo que eu fiz, inclusive, na minha graduação, que, nossa, quando eu vi o meu nome lá como autora do texto, quando eu vi o meu texto, o texto que eu escrevi, o texto que eu fiz a partir das minhas ideias, o texto que eu, assim, apaguei várias vezes, o texto que eu fiquei pensando, meu Deus, será que tá bom? Foi publicado. E assim, cara, eu fiquei muito feliz porque eu consegui avançar, sabe? Eu consegui escrever aquele texto. Às vezes eu leio e fico pensando, caramba, eu que escrevi esse texto aqui? Como eu sempre gosto de fazer, a Andressa de alguns meses, de alguns anos atrás, jamais imaginaria que conseguiria fazer isso. E nós conseguimos. Mais uma coisa que conseguimos pra conta. Então é isso, gente. Eu vou tentar colocar aqui a primeira folha do meu texto pra vocês verem. Eu tô simplesmente em êxtase, tô muito feliz.